Olá pessoal, eu sou a Cláudia Tenório e nós estamos começando mais um encontro preparatório. Nós estamos estudando os itens que constam no conteúdo programático do edital TJ Rio de Janeiro 2020. Essa iniciativa surgiu a partir do grupo de estudos, que eu tenho no WhatsApp, e as colegas se preparando para esse concurso. Nós já estamos juntas estudando já há alguns meses e continuamos na empreitada, A nossa intenção é ver todo o conteúdo do edital de forma que as pessoas possam se preparar, O conteúdo específico, ele consta na prova como 60%, As outras matérias, português, as outras básicas, elas são importantes, mas o quantitativo de questões, elas tornam ali um pouco mais suave. Embora que em outras lives eu conversei aqui com vocês e expliquei. O conteúdo básico, a gente deve dar a devida importância, não vamos banalizar, porque uma questão errada pode decidir, a sua permanência ou não ali no concurso. Então, além de estudarmos o conteúdo específico, quero te incentivar a você estar estudando o conteúdo básico. No grupo do Facebook, eu tenho colocado algumas informações do conteúdo básico, mas obviamente, é mais na contribuição para o estudo, de forma que é interessante que esse conteúdo básico também possa ser estudado. Nós vamos ter a oportunidade, de falar a respeito de algum momento desse conteúdo, mas por hora nós estamos estudando o conteúdo específico. No item 8.5.2 falam de políticas, Políticas para vários segmentos, e um deles é o idoso. Então, na aula hoje, nós vamos falar sobre o Estatuto do Idoso. Por quê? É interessante a gente pensar, como que se compõe a política pública para o idoso no Brasil. A gente sabe que é composta pela Política Nacional, do Idoso, bem como o Estatuto do Idoso. Então, hoje a gente vai trazer, nós vamos adotar aquela metodologia que é estudar a legislação por meio de questões. Eu tenho alertado aqui para as pessoas que acompanham que estudar a lei, não implica em decorar, obviamente. A gente precisa adotar algumas estratégias, como mapas mentais, formas que vão fazer com que a gente tenha aí a fixação desse conteúdo. A forma que eu mais gosto de estudar a legislação é resolvendo questão e também vendo a legislação aplicada nas situações, nos casos. Por quê? Nós, assistentes sociais, nós estudamos a legislação, porque, obviamente, o assistente social, enquanto profissional que atua na viabilização dos direitos sociais, ele precisa, conhecer para orientar, para viabilizar o acesso a esses serviços. No entanto, a gente sabe que essas orientações, elas se apresentam na prática sob muitas formas, E é importante que a gente conheça, como que os casos trazem essa percepção desse conteúdo. E hoje nós vamos estar vendo, o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, Não sei se você sabe, mas no dia 1º de outubro também é comemorado o Dia Internacional do Idoso, Uma data de fazer menção aí mundial daquilo que são as orientações que a gente precisa ter de atenção ao trabalho, com os idosos. E eu tive observando que as questões que envolvem a legislação do idoso estão presentes
em todas as provas da Banca Sebrasp desses últimos anos, né? E a gente está trabalhando com 2015. Você que recebeu a apostila, se não recebeu, tem aí o link abaixo do vídeo para você ter acesso. E também está lá no grupo do Facebook Materiais para Estudo, né, do concurso TJ Rio de Janeiro. Mas a apostila, eu trago questões dos concursos anteriores, né? Seja bem-vinda, Tatiana. Nós estamos aqui trabalhando o preparatório para concurso. Hoje nós estamos abordando o Estatuto do Idoso, né? Você que é do CREAS deve ter algumas situações que envolvem o idoso. E eu observei que na Banca Sebrasp, pelo menos alguma questão aborda a legislação do idoso. Então, eu trago aqui questões que caíram no DPU 2015, no TJ Pará 2019 e no TJ Amazonas 2019, tá bom? Porque a gente está entendendo como que a banca cobra esses conteúdos. E aí a gente já começa a resolver a questão quando fala assim, com referência às disposições da legislação específica relativa aos idosos e às mulheres, julgue os itens que se seguem. Então, queria só fazer um comentário aqui desse enunciado, porque é muito comum a Banca Sebrasp cobrar uma legislação associada a outra. Eu já expliquei para você, não é para você se confundir, porque na hora ali das alternativas fica bem claro quando entra uma legislação e quando entra outra legislação. O que você precisa entender é que, como eles trazem também muitas situações do cotidiano, a gente sabe, né? O idoso, né? Tem a idosa, né? Tem as situações que acometem essa idosa. Então, isso significa que a banca está trazendo a cobrança da legislação voltada para essa realidade cotidiana que o assistente social pode se deparar no seu cotidiano profissional, tá bom? Então, você está percebendo que a Banca Sebrasp tem essa orientação. Vamos ver agora, né? Já lemos o enunciado, agora a gente vai ler as alternativas e nós vamos comentar, né, aqui, julgando se é certo, se é errada as alternativas. E diz assim a primeira: a prioridade assegurada à pessoa idosa na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente se estende aos processos e procedimentos junto à Defensoria Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal em relação aos serviços de assistência judiciária. Alguém pode perguntar, Cláudia, mas você acha que viria uma questão como essa no concurso do TJ Rio de Janeiro? Olha só, eu acredito que venha, tá? Embora não necessariamente, né, seja assim no aspecto da Defensoria Pública, mas quando se trata, por exemplo, né, de serviços públicos. Então, a gente sabe que o idoso tem prioridade, tá? Aí a gente tem que olhar lá no Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003. Já no artigo 7.1, vai dizer que é assegurada a prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais, tá bom? Em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, em qualquer instância, tá? Então, a gente sabe que idoso perante a lei é a partir de 60 anos, tá? Igual ou superior a 60 anos, isso é importante. E que a gente tem aí a condição de entender que é prioridade, né, em todas as instâncias judiciais. E o parágrafo 3º, né, que fala que a prioridade se estende aos processos e procedimentos na administração pública. Olha aí, empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras.
ao atendimento preferencial junto à Defensoria Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal em relação aos serviços de assistência judiciária. Então, veja só, o enunciado, né, da alternativa ali, o texto da alternativa, está cumprindo tudo que o texto, né, do artigo fala. Então, a gente pode entender que essa questão está correta, não deixando nenhuma dúvida, porque todo o texto da alternativa da questão está em consonância com o artigo do Estatuto do Idoso, o artigo 71. Vamos ver o próximo. O Estatuto do Idoso estabelece como prioridade para a efetivação dos direitos a preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas, cabendo aos conselhos do idoso nacional, estaduais, do Distrito Federal e municipais, zelar pelo cumprimento dos direitos. Veja só, duas questões abordando prioridade. No primeiro foi prioridade dos serviços, né, no atendimento, e agora a prioridade na formulação das políticas, né, na formulação e na execução das políticas sociais públicas específicas. E aí, a gente tem agora, né, um outro artigo dentro do Estatuto do Idoso, que é o terceiro. Já nesse aqui, vai dizer, né, a gente tem pelo menos 2 artigos dentro do Estatuto do Idoso que a gente precisa entender com relação a essa questão na prioridade, tá? Na formulação, na execução e na efetivação de políticas públicas. O terceiro vai dizer: é obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, tá? Ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade e ao respeito à convivência comunitária. E o parágrafo 1º, que diz: a garantia de prioridade compreende o segundo inciso: preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas e específicas. Então, veja bem, o artigo 7.1 fala da prioridade no atendimento. O artigo 3º fala da prioridade, né, na formulação e execução das políticas sociais específicas. Agora, eu também quero chamar a atenção para o artigo 9º. Ele não está, né, relacionado aqui à questão, mas eu acho que é interessante você saber que o artigo 9º do Estatuto do Idoso vai dizer que é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Então, olha só, aquilo que diz o enunciado, né, que o idoso ele tem prioridade na efetivação dos direitos, tá? Na formulação e na execução das políticas públicas sociais, tá? Agora, quando ele fala cabendo aos conselhos, né, do idoso nacional, estaduais, Distrito Federal e municipal zelar pelo cumprimento dos direitos, tá? Ele já está abordando uma outra dimensão, mas obviamente essa questão ela é tida como correta. A gente precisa entender, né, que quando a questão ela vem assim tão ampla, cobrando inclusive assim outros conteúdos que não estão diretamente relacionados, por exemplo, ali a formulação da política social específica, a gente precisa lembrar, né, de correlacionar os artigos, né? Às vezes a gente compreende, né, alguns artigos dentro daquilo que é a sua dimensão, mas outros ficam de fora. Então a gente precisa pensar também no cotidiano, como que isso se organiza, porque a partir do momento, né, que existe o conselho com essa finalidade, né, de acompanhar e de fazer valer esses direitos,
a gente consegue compreender sem necessariamente saber o artigo que está ali relacionando, tá? Eu sempre digo que o assistente social é muito interessante, mesmo quando não está vinculado ao mercado de trabalho, mesmo quando ainda é estudante, não desconectar da realidade, sabe? Acompanhar as situações, ser curioso, ser curiosa. Eu acho que é uma coisa que agrega muito. Eu me lembro que, em meio às provas, eu tive a condição de acertar porque eu tive a possibilidade de fazer valer aquilo que, assim, eu não ia lembrar exatamente aquilo que o artigo estava falando, mas como eu conhecia essa realidade porque eu estava acompanhando, isso me deu ali um diferencial. E eu acho que, assim, a gente tem uma mentalidade que o candidato, né, o concurseiro, é aquele que está se preparando. Então, assim, o preparar, né, diz que tá muito voltado para a teoria. Mas só que dentro do serviço social isso é mais complicado, porque a gente sabe que, por exemplo, as nossas provas vêm muito no sentido de dar conta da realidade. Então é interessante, por exemplo, eu vejo muita troca nos grupos de WhatsApp, interações dentro das redes sociais que contribuem, tá, para que a gente compreenda aquilo que é realmente, né, essa organização. E para que você possa ter o entendimento, eu coloquei aqui 2 artigos que estão relacionados com essa questão da prioridade da efetivação dos direitos, da formulação da execução das políticas sociais. Mas, como eu falei, colocaram aqui bem no finalzinho do enunciado a questão do Conselho do Idoso. Então, a gente pode dizer que, basicamente, 3 artigos estão dentro dessa alternativa, né? Dentro da alternativa que nós estamos ali do concurso da Defensoria Pública da União, né? Que é o artigo 3º, como eu citei aqui, no seu parágrafo 1º, 2º inciso. Eu citei ainda o 9º, né, que fala da obrigação do Estado no sentido de garantir a efetivação das políticas sociais públicas, mas o artigo 7º, que é o artigo que vai tratar, né, da questão do Conselho do Idoso. E se a gente for lá, né, no Estatuto do Idoso, no artigo 7º, vai dizer o quê? Os conselhos nacional, estaduais, do Distrito Federal e municipais do idoso, previstos na Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994, zelarão pelo cumprimento dos direitos do idoso definidos na lei. Então, olha só, 3 artigos, pelo menos, ou 2, né, diretamente, estariam implicados na resolução dessa questão, tá? Vamos aqui ver outra alternativa, que diz assim: o comparecimento da pessoa idosa enferma perante os órgãos públicos somente deve ser exigido em caso de interesse do poder público. Quando a gente olha assim, né, a gente até vê, né, quando se trata de comprovação, prova de vida, às vezes a gente vê o idoso, né, chegando, carregado, ali toda uma mobilização para levar o idoso que já está com comprometimento de saúde para fazer aquela prova de vida. Mas olha o que diz o artigo 15 do Estatuto do Idoso. É assegurada a atenção integral à saída do idoso, à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde, SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e conjunto das ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Inciso 5, né? Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde. Parágrafo 5º. É vedado, a gente já conversou, vedado, proibido,
exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos, hipótese no qual será admitido o seguinte procedimento. Primeiro, quando de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com o idoso em sua residência, ou quando de interesse do próprio idoso, este se fará representar por procurador legalmente constituído. Então, não existe essa condição de exigência, né? O Estatuto do Idoso coloca essa proibição e ainda abre possibilidades, né? Que é o contato na residência ou por meio de procurador legalmente constituído. Então, a gente pode entender, né, que essa questão ela está errada, né? Porque não pode exigir o comparecimento do idoso, mesmo sendo em condição de prioridade, né? Assim, interesse do órgão público, tá bom? Assim fica fácil estudar a legislação, né? Que a gente vai compreendendo, a gente vai conversando e a gente até, né, traz casos aí do cotidiano para que a gente possa entender como isso acontece. Agora a gente vai ver como que o Estatuto do Idoso foi cobrado no concurso do TJ Pará, no ano de 2019. E fala assim: Marcos, de 66 anos de idade, é casado com Joana, de 61 anos de idade. Eles são aposentados e têm 2 filhos maiores de idade. Considerando essa situação hipotética e as disposições do Estatuto do Idoso, assinale a opção correta. Olha só, a gente precisa olhar aqui cada alternativa, tá? E compreender como que essa história, né, da família do Marcos, da Joana, seus filhos, como que está sendo cobrado aqui na prova. E aí a gente vai ler aqui a primeira alternativa. Em caso de internação hospitalar de Marcos e Joana, caberá a seus filhos optar pelo tratamento de saúde devido à condição de idosos. Então, o artigo 17 do Estatuto do Idoso, ele é bem claro quando diz que se o idoso está no domínio de suas faculdades mentais, é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável, né? Então, assim, o idoso, ele estando em condição, ele está lúcido, orientado, ele tem condições de falar daquilo que para ele, né, é mais favorável, aquilo que ele deseja. E o parágrafo único do artigo 17 vai dizer que, não estando o idoso em condições de proceder à opção, a gente tem 4 possibilidades. O idoso, né, ele estando apto, ele que decide. Não estando apto, né, tendo algum agravante ali, algum agravo de saúde, ele tem 4 opções. Primeiro, o curador, se houver, né, se o idoso for interditado, é que vai decidir pelo tratamento de saúde. Segundo, é a família que vai decidir, tá? Ou existe o curador, mas ele não pode ser contactado em tempo hábil. Terceiro, pelo médico, porque se tiver o risco iminente de vida e não houver tempo hábil para a consulta ao curador, à família, o médico pode tomar a decisão. E o médico também, quando não houver curador ou familiar, ele vai fazer a opção, mas deverá comunicar o fato ao Ministério Público, tá bom? Então, o que a gente compreende é que é sempre o idoso, estando lúcido e orientado, que vai optar pelo melhor tratamento que lhe convier. Agora, nessa segunda situação, olha só, tanto Marcos quanto Joana têm direito à gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos. Isso é interessante, né? Porque para efeito de transporte não se aplica né, tão somente a questão da faixa etária que lhe atribui como idoso. Mas o artigo 39 diz aos maiores de 65 anos, né? E aí, se a gente olhar lá no enunciado, o Marcos tem 66, ok, mas a Joana tem 61. Então, a Joana ficaria de fora.
Então, o artigo 39, quando diz aos maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Então, essa questão aqui está errada, né? Agora vamos olhar aqui essa, que diz que tanto Marcos quanto Joana têm direito à participação na vida política, né? O idoso tem direito, né, de votar, né, dentro da condição que lhe é permitida e de ser votado. No artigo 10º vai dizer: a obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito à dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais garantidos na Constituição e nas leis. E o parágrafo 1º: o direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos. Inciso 6º: participação na vida política na forma da lei. Então, o Marcos e a Joana podem ter vida política, certo? Vamos olhar aqui mais outra alternativa. Marcos não poderá participar de concurso público? Por quê? O que impede? O artigo 27 do Estatuto do Idoso vai dizer: na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo exigir, né? Aí é outra questão. E o parágrafo único desse artigo vai dizer: o primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. Então, a gente compreende que essa questão aqui está errada. Marcos tem direito em vida à prioridade especial na tramitação de processos e diligências judiciais. Olha só, o 71 vai dizer que é assegurada a prioridade na tramitação de processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior igual ou superior, né, a 60 anos em qualquer instância. Então, ora, se o Marcos tem, vamos lá olhar a idade do Marcos. Bom, diz a questão que o Marcos aqui tem 66 anos, né? Então, obviamente, da tramitação, tem direito em vida, a tramitação especial, a prioridade especial na tramitação de processos de diligência. Então, essa questão está correta, ok? Esse negócio de colocar aqui direito em vida, né, é só uma forma de confundir, né? E fala para mim, Ana Paula, você está perguntando, mesmo sendo aposentado, por qual questão que você está se referindo? Porque, veja bem, a grande questão aqui é se em concurso público ele poderá ou não participar, tá bom? A grande questão é, mesmo aposentado, ele pode. O nosso país, né, ele admite que mesmo aposentado, a pessoa pode continuar trabalhando. O único inconveniente é que ele vai continuar recolhendo, né, para o INSS ou para o órgão lá, né, pertinente. A gente precisa entender isso. Então, a natureza do concurso, né? Porque se for um concurso, por exemplo, seletista, ele pode, né? A gente já conversou em outro momento que o concurso público, ele está sempre ligado, né, à natureza pública das instituições. Só que é uma área lá do direito administrativo. Quais são as formas, né? Tem a administração direta, a administração indireta, né? E dentro dessa prerrogativa a gente precisa entender, porque assim, os servidores públicos, ele tem aquilo que é a orientação específica, né, da sua aposentadoria, enquanto que da administração indireta seria possível, tá bom? E, obviamente, né, qualquer concurso não vai fazer aí essa distinção.
Tá claro, Ana Paula? Ou ficou alguma dúvida? Marcos pode participar de concurso público mesmo estando aposentado, tá? Quando a gente, essa é uma boa questão para quando a gente for falar da parte previdenciária, tá? Porque os servidores públicos, e daí, né, eu trouxe essa questão aqui, mas, por exemplo, a gente tem que olhar, vamos pensar no TJ, né, Rio de Janeiro, que vocês estão se preparando. A gente tem que olhar, né, a organização judiciária dos servidores, a lei, né, dos servidores estaduais, o que ela fala. Mas a gente está aqui estudando e a gente sabe que está no Estatuto do Idoso, né, a ausência dessa discriminação, ok? Tá claro para vocês? Ana Paula já disse que sim. Então vamos continuar. Tá aí uma boa questão para vocês verem como que se aplica, né, na Justiça Estadual, ok? Vamos olhar agora como que o Estatuto do Idoso foi cobrado no TJ Amazonas. Que bom, né? As colegas estão sempre atentas, participando. Eu gosto quando provoca assim com as dúvidas e questionamentos, tá? Então vamos lá. Essa agora caiu do TJ Amazonas 2019. Francisca, com 60 anos de idade, trabalha como servidora pública da administração direta de Manaus e lá reside com seu esposo, Juarez, que tem 65 anos de idade e é aposentado, e com seu neto Antônio, de 16 anos de idade. O salário que Francisca recebe hoje é superior a 2 salários mínimos e a aposentadoria do Juarez é de 1 salário mínimo. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens consecutivos, de acordo com o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha e a lei que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Eu acho que eu nem coloquei todas as alternativas que falam das outras legislações, mas ela estava no enunciado, tá bom? Vamos olhar aqui a primeira questão. O poder público deve assegurar a Francisca prioridade especial de atendimento em órgãos públicos, considerando a sua idade? Bom, a gente já viu algo parecido aqui, né? Está lá no artigo 3º, parágrafo 1º, a garantia de prioridade compreende atendimento preferencial imediato individualizado junto aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços à população, tá bom? Então, a gente precisa entender, né, qual é a condição da Francisca. A Francisca está com 60 anos, então ela já tem, né, prioridade, porque é igual ou superior, tá bom? Gente, eu tô vendo aqui a apostila, eu coloquei algumas coisas trocadas, mas que bom que na aula ao vivo a gente consegue acertar, caso você esteja assistindo aí e tá vendo isso na apostila, tá bom? Vamos ver aqui a próxima. Em caso de internação hospitalar, Juarez tem direito a acompanhante, assim como o direito de escolher o tratamento de saúde que considerar mais favorável, se estiver em pleno domínio de suas faculdades mentais. Também já vimos aqui, né? O artigo 17. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais, é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Correta essa questão. E a próxima diz assim: Juarez faz jus ao recebimento do benefício da prestação continuada, BPC, pago conforme os termos da lei orgânica, tá? A gente só precisa lembrar que no caso aqui de Juarez, na nossa questão, ele tem 65 anos de idade, é aposentado. Então, nesse caso aqui, Juarez, ele tem como prover o seu sustento, certo? O artigo 34 do Estatuto do Idoso vai dizer assim: aos idosos, a partir de 65 anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS,
Parágrafo 1º, o benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita que se refere o LOAS, tá? Então, no caso aqui, por idade, Juarez teria direito, mas o Juarez tem renda, ele é aposentado. Então, nesse caso aqui, ele não pode receber. Vamos olhar aqui a próxima. Francisca e um acompanhante de sua escolha, como seu neto, tem direito à gratuidade de transporte coletivo interestadual para visitar familiares que residam em outro estado, bastando que ela apresente no embarque documento pessoal que comprove sua idade. Bom, o artigo 40 vai dizer que não é assim, tem algumas regras, porque, né, no sistema de transporte coletivo interestadual, primeiro, né, eles já fazem a reserva de 2 vagas gratuitas para idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, né? Então, a gente tem que olhar a condição de Francisca. Ela é servidora, né, estadual. Lembram disso? Vamos lá. Ver de novo a condição da Francisca. Aqui, ó, Francisca, com 60 anos de idade, trabalha como servidora pública da administração direta de Manaus. Então, ela, né, não teria aí isso como assegurado, né? Porque a gente espera que ela tenha aí uma renda igual ou superior. Depois ela vai ter desconto de 50% do valor das passagens, caso se exceda o número das vagas gratuitas, tá? Para esse critério de renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. E o parágrafo único diz que caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos no artigo 1 e 2. Então, olha só, ela não tem direito, né? Essa é uma questão que está errada. Vamos olhar a próxima. Se constatado que Francisca está em situação de violência doméstica e familiar, ela terá direito ao acesso prioritário à remoção do órgão em que trabalha para a preservação da sua integridade física? Bom, isso é correto. O artigo 68 do Estatuto do Idoso diz que, apresentada a defesa, o juiz procederá na conformidade do artigo 69 ou, se necessário, designará audiência de instrução e julgamento deliberando sobre a necessidade de produção de prova, né, no caso de violência. O parágrafo 3º desse artigo 68 vai dizer: antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Gente, olha só, eu estou vendo aqui. Peraí, só um minutinho. Quando a gente fala, né, dessa questão aqui, não está exatamente no Estatuto do Idoso, né? Porque lembram, a alternativa fala da condição, da alternativa da condição que estava no Estatuto do Idoso e na Lei Maria da Penha. E aí, para responder a essa questão, embora se tratando da idosa, a gente precisa entender que ela ainda está no exercício da sua função lá na administração estadual, né, na administração pública, lá do Tribunal de Justiça, na situação hipotética do Amazonas, né, que é de onde vem a nossa questão. Então, a gente tem que olhar a Lei Maria da Penha, tá bom? Aí são essas situações que é importante a gente acertar na nossa apostila. Quando eu coloco lá no drive do TJ Rio de Janeiro, né, no Facebook, eu já coloco certinho. Então, a gente precisa pensar que a resolução dessa questão tá na Lei Maria da Penha, tá? Não vamos esquecer. Que diz que, no seu artigo 9º, que
A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único da Segurança Pública, em outras normas e políticas públicas de proteção e emergencialmente quando for o caso. E aí, né, no primeiro inciso aqui vai dizer que o acesso prioritário à remoção quando a servidora pública integrante da administração direta ou indireta. Então, a resposta dessa questão aqui não está no Estatuto do Idoso, mas está na Lei Maria da Penha, tá bom? Na Lei 11.340 de 2006. Se você está com a apostila que não está com essa questão acertada, tá? Você, por favor, pode trocar a sua apostila. Eu vou colocar lá no grupo do Facebook já correta para que vocês não tenham dúvidas em relação àquilo que é a resposta dessa questão. Tá claro, pessoal? Então, a gente tem aqui essa questão como correta, porque ela tem direito à remoção, tá? Boa tarde, que fofinho a figura da Miriam. Que saudades, Miriam. Miriam foi minha aluna no presencial. Gente, eu tô encerrando aqui a nossa aula de hoje. Foi bem curtinha, né? Mas a gente está estudando a política, né? Assim, dos programas e políticas em relação a grupos que está lá no edital. Semana que vem eu vou fazer o seguinte, essa questão que a Ana Paula levantou aqui, eu vou trazer também para a gente falar dela, tá? Eu acho que é interessante esclarecer e pontuar. E também a gente vai fechar essa questão da políticas e programas voltados para o idoso, tá? Alguém quer colocar mais alguma coisa, quer comentar? Então eu vou me despedindo. Até a próxima. Um abraço, pessoal.